Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Essa é a nossa última aula do nosso curso teológico, mais especificamente do curso voltado à doutrina do pecado, que é a amartiologia. Então, durante um tempo, nós temos conversado um pouquinho sobre essa doutrina que está enraizada em todas as páginas da Bíblia. É claro que, como nós falamos nas aulas passadas, o estudo sobre o pecado não é um estudo metodológico, não é um estudo sistemático, não é um estudo constitucionalista, ou seja, que tenha cláusulas, emendas na Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender e saber sobre o pecado olhando as experiências de homens como nós, homens que parecem ser super crentes, né? Homens que parecem ter um poder especial, quando na verdade não. São homens, como diz a Bíblia, sujeitos às mesmas paixões que nós, como escreveu Tiago acerca de Elias, né? Homem sujeito à mesma paixão que nós, ou seja, sofreram as mesmas tentações, passaram pelos mesmos problemas similares, né? Problemas familiares, de ordem social, perseguição, foram diversos os problemas que eu e você talvez já vivemos, já conhecemos, temos noção. Então esses mesmos homens, quando eles caíram, quando eles tiveram práticas de pecado, é ali que nós conseguimos extrair lições. Deus então ele vai colocando essas experiências no livro sagrado, na sua revelação, e nós vamos extraindo lições para que você e eu possamos entender um pouquinho mais sobre o que é, sobre as consequências do pecado. Então, sobre tudo isso nós conversamos até agora, mas existe um tipo de pecado que a Bíblia ainda fala que nós poderíamos caracterizar como o pecado imperdoável. Para poder falar sobre isso, eu gostaria muito que você fizesse menção do texto sagrado que está escrito no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, também chamado de Levi, o ex-cobrador de imposto, né, que Jesus o tirou de lá. Mateus não era um cara bem visto, né, pela comunidade judaica, porque os judeus não admitiam um judeu roubar do judeu. Então o imposto romano era X, mas aí o cobrador de imposto ainda colocava o Y e o Z, né? Então além do X cobrava-se Y e Z, ele ganhava em cima do tributo cobrado pelo Império Romano. Então Mateus era aquele tipo de judeu que não era bem visto pela comunidade judaica, justamente por surrupiar, roubar o povo judeu, o próprio povo. Então a comunidade não tinha bons olhos para com Mateus. Mas Jesus o chama, ele se converte, ele muda e ele escreve o evangelho que recebe o seu nome, o Evangelho segundo Mateus. No capítulo de número 12, no verso de número 22, nós vamos ver alguns versículos aqui. Verso de número 22 em diante diz assim, Mateus 12: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? É este porventura o Messias prometido? É este porventura aquele que as profecias diziam vir, diziam ser? Mas os fariseus, os religiosos da época, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Já no verso 31, Mateus escreve: Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, neste mundo nem no porvir. Então perceba que Mateus ele está aqui descrevendo uma determinada narrativa, uma história. Jesus está na novela da vida real. Jesus está pregando o seu evangelho. E quando Jesus ele começa a pregar o seu evangelho, nós vamos ter situações inusitadas, como um cego mudo. Mas a Bíblia fala que a sua cegueira e a sua mudez, ela era proveniente de um espírito maligno. Tanto que Mateus diz no verso 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo.
A cegueira dele era proveniente de uma ação demoníaca. E existiam critérios que os rabinos judaicos diziam que o Messias ele tinha condição de fazer e nenhuma outra pessoa teria condição de fazer, só o Messias. Então curar um cego de nascença, como aconteceu quando Jesus curou, jogou barro, fez lodo no chão, cuspiu no chão, fez lodo no chão, colocou no olho daquele cego e pediu para ele lavar. Curar paralítico, curar lepra, expulsar demônios eram critérios que só o Messias, segundo a comunidade judaica, poderia fazer. E Jesus faz, confirmando o seu messianato. E Jesus então vem e agora cura este cego mudo, expulsando esse demônio. Porém, aquela ação que Jesus executa na visão dos religiosos da época, ou seja, dos fariseus, os escribas, esses religiosos, os saduceus que estavam ali na comunidade judaica, eles atribuem essa atitude de Jesus ao maioral, ou seja, ao mestre, ao líder dos demônios. Então Jesus ensina um princípio. E o princípio é justamente o que está no verso de número 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem agora nem depois. É o que Jesus está querendo dizer. A grande pergunta é: como podemos entender o pecado imperdoável? Esse questionamento, ele é uma incógnita que paira desde sempre. O que significa o pecado imperdoável? O que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Nós não temos uma resposta clara para isso. Nós, de novo, vamos ter que ficar pegando aí determinados pontos na linguagem, no falar de Jesus, para tentarmos entender. E alguns teólogos tentaram desvendar, tentaram dar uma luz acerca do que significa de fato o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós temos uma corrente de pensadores, uma corrente de intérpretes, de estudiosos, de teólogos, que vão dizer que o pecado contra o Espírito Santo só era para aquele momento, naquele contexto em que Jesus estava encarnado, naquele contexto em que Jesus estava no seu ministério terreno, tá? As pessoas, os teólogos que defendem, no caso, essa teoria é o Berkhof, Jerônimo e o Crisóstomo. Esses três teólogos antigos, derivados ali dos pais da igreja, eles vão dizer que o pecado imperdoável, a blasfêmia com o Espírito Santo é só para o contexto de quem viveu juntamente com Jesus. Porque estas pessoas viram e ouviram que nenhuma outra viu e ouviu, então essas pessoas elas poderiam blasfemar ou desacreditar em um nível superior ao nosso, por isso cometeriam um pecado diretamente ao Espírito Santo. É a primeira vertente, a primeira grande interpretação deste dilema, o pecado contra o Espírito Santo. A outra vertente já parte do pressuposto da incredulidade. O maior defensor dessa segunda vertente é Santo Agostinho. Agostinho, que foi um teólogo de grande veemência, de grande importância, principalmente no século de número 4 depois de Cristo, quando ele auxiliou Constantino, quando a religião cristã ou o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Então nós tínhamos ali um imperador, um César, Constantino, que ele proclama o evangelho, que ele proclama o cristianismo como religião oficial. E quem é o cabeça, aquele que estrutura, quem é o teólogo do momento? Agostinho. E Agostinho ele vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade da pessoa quando essa pessoa até a morte deixa de acreditar. Ou seja, Deus está falando, Deus está se revelando, Deus deixou o livro sagrado, a sua revelação escrita, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus opera milagres, a pessoa vê os milagres de Deus fora da casa dele, dentro da casa dele, nele, mas ele não reconhece. Até
na hora da morte, ele não reconhece Deus, ele não acredita em Deus, ele não percebe que Deus está ali. Esse tipo de incredulidade, mesmo vendo, percebendo Deus, mas não aceitando, não reconhecendo, é o tipo de pecado imperdoável na visão de Santo Agostinho. Uma terceira vertente já parte do pressuposto do livro de Hebreus, no capítulo de número 6, verso de número 4. Hebreus 6:4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-os à ignomínia ou à vergonha. Então perceba, a terceira grande vertente, a terceira grande corrente de teólogos que vão defender a ideia de que o pecado imperdoável, ele é o pecado que expõe Jesus de novo ao vitupério. Então, Jesus salvou, Jesus limpou, Jesus trocou as vestes, mas em um determinado momento da peregrinação, você olha para Jesus e fala assim: eu não quero nada com você, eu me iludi com você, eu me enganei com você, estive errado acerca da tua divindade, estive errado acerca da tua messianidade, estive errado acerca dos teus milagres, você não é o que eu pensei ser. Então, esse tipo de camarada que experimentou o poder de Deus, que conheceu os dons do Espírito Santo, que foi lavado no sangue do Cristo, remido no sangue do Cristo, e este camarada abandona, segundo essa terceira corrente de teólogos, este é o pecado imperdoável, e eles se respaldam em Hebreus capítulo de número 6, verso de número 4 até o verso de número 6, tá? Essas são as três grandes correntes, porém, existe uma que é mais comumente aceita pela comunidade ou pela classe de teólogos, que é justamente aquelas que analisam Mateus capítulo 12, que nós tomamos como exemplo ou como parte da nossa reflexão. Lá em Mateus capítulo de número 12, nós vamos ver que Jesus, ou Mateus, deixa bem claro, o Espírito Santo inspira Mateus a escrever, e ele deixa bem claro que existe uma outra fonte de poder. Existe uma fonte de poder chamada demônios, e os demônios sim, podem operar sinais, eles podem operar prodígios, se Deus, o Pai, assim permitir. E existia um homem ali que estava cego, estava mudo por causa de uma operação demoníaca. E parece que quando Jesus associa a blasfêmia com o Espírito Santo, ele associa a falta de reconhecimento na interpretação de que o Espírito Santo está agindo sobre a vida dele e não o espírito maligno. Então, o que seria para essa comunidade de teólogos, que é a mais aceita dentro da comunidade de teólogos, a teoria da blasfêmia contra o Espírito Santo? Seria atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo através da vida de Jesus, como aconteceu com aqueles fariseus que disseram: esse camarada não está expulsando o demônio porque é Messias, ele não está expulsando o demônio porque é o Cristo, ele expulsa o demônio pelo poder do príncipe dos demônios. Então, a falta de reconhecimento do Espírito Santo sobre a vida de Jesus e sua obra seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando Jesus inicia o seu ministério terreno, você pega o livro de Lucas, por exemplo, e Jesus ele sai do deserto depois que ele é tentado. Diz a Bíblia que ele vai lá para a sinagoga, e lá na sinagoga ele vai ler a Isaías, e quando ele lê Isaías, ele lê aquela parte de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. É desta forma que Jesus inicia o seu ministério terreno. Então a ordem dos fatos é: Jesus ele vem, Jesus ele se entrega às águas batismais, Jesus
cumpre a lei, ele se entrega às águas do batismo. Ao sair da água do batismo, aí nós vamos ver que ele é encaminhado ao deserto, e lá no deserto ele é tentado, e depois que ele é tentado, ele é trazido de volta à realidade, e quando ele volta à realidade, ele vai direto para a sinagoga, e lá na sinagoga, nós vamos ver que ele abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E por que ele está sobre mim? Porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. Ele me ungiu a libertar pessoas. Ele me ungiu a curar outros tipos de pessoas. E ali Isaías vai descrevendo de Jesus. Ele diz: neste dia cumpriu-se esta profecia. Quando ainda é indagado, Jesus ele diz: eu falo o que ouvi o meu Pai dizer. Eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. Então tudo o que eu estou fazendo é pelo dedo do meu Pai, é pela ação do Espírito Santo. Pedro, lá na festa do Pentecoste, depois que o povo confunde aqueles homens que estavam falando em outras línguas, quando Pedro ele toma a palavra, ele diz que Jesus Cristo, ele era o camarada que tinha um nome, que todo mundo tem que dobrar o joelho e que importa que todos sejam salvos, mas ele também diz que Deus, o Pai, o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Então, quando não se reconhece a obra do Pai através do seu Espírito na vida do seu Filho, seria justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. O grande problema de não reconhecer a obra do Espírito Santo na vida de Jesus é o fato de você ficar sem referências, é o fato de você ficar sem padrões. Porque se você não consegue reconhecer que o Pai e o Espírito Santo agem pela pessoa do Cristo, você não consegue ter referências divinas e você não consegue ter a sua própria referência. Então você fica à mercê. Você fica à deriva. E essa ideia seria a mais comumente aceita. Porém, existe ainda uma quinta vertente que acredita que o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não nos é conhecida. Nem nós, seres humanos, sabemos o que de fato é, nem o próprio diabo ou os demônios também sabem. Porque se o diabo e os demônios soubessem, e nós também soubéssemos, acredito que a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, porque do pó fomos criados, como nós já vimos, nós seríamos tentados a cometer somente este pecado. O diabo sendo sagaz, o diabo sendo astuto, ele, conhecendo qual seria de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele iria intentar a raça humana somente nesse pecado para que todos não tivessem perdão e ficassem à deriva, ficassem à margem, ficassem aí por conta própria. Essa é a quinta vertente que também nos parece fazer nexo e também nos parece fazer lógica. Mas a ideia é reconhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Tanto que, concluindo o nosso curso, poderia eu dizer aqui, concluindo tudo aquilo que nós aprendemos, que o pecado é real, que o pecado existe, que o pecado nós temos uma certa concepção das práticas do pecado, mas o pecado não são somente as práticas, mas sou eu. Eu sou pecado e por isso pratico obras de pecado. Nós vimos que o pecado ele foge da nossa compreensão, por isso que Jesus ele teve que descer, encarnar e teve que derramar o seu sangue para remir. E é justamente isso que está escrito lá em Corinto, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. E na segunda carta de Paulo, no capítulo 5, verso de número 19, Paulo diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Perceba, não foi Jesus que morreu na cruz, Deus morreu na cruz. Deus é a união, a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na pessoa do Filho, o Espírito Santo e o Pai morreu. É o que está escrito aqui na visão de Paulo, a saber que Deus, ou seja, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, Deus,
na pessoa do Cristo, estava reconciliando o mundo na cruz do Calvário. Deus morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida. Então o nosso problema, o nosso predicado, a nossa penalidade, ela vem agora através da provisão do Cristo sendo restaurada e destruída. Todos esses elementos foram destruídos e hoje nós temos acesso diretamente ao Pai. O pecado existe, é real, ele tem força. Ele só perde a força quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Ele nos fortalece e Ele nos dá graça para podermos continuarmos firmes. Filhinhos, disse João, escrevo para que não pequeis, mas se pecar, se tiver práticas de pecado, você não vai ficar ali na poça da lama, você não vai mergulhar na poça da lama, porque você é filho, você vai levantar, você vai pedir perdão, você vai deixar isso de lado, você vai alcançar a misericórdia por causa do sangue do Cristo. Esta é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que o pecado, por mais que exista, ele perdeu as suas forças através do sacrifício de Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente.